Tô com a garganta um pouquinho ruim, então a voz talvez não vai ser das melhores hoje. O tema que foi pedido para a gente meditar agora nessa tarde é: nas chagas do Redentor somos curados. Você tem a sua Bíblia aí? Pega, por favor, capítulo 2 da primeira carta de São Pedro. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 14. 2:14. Desculpa, 2:24, não é 14, 24. 1 Pedro 2:24. E já podemos, quem achou, já vamos lendo. A minha Bíblia, talvez a tradução seja um pouquinho diferente da sua, mas é bem próxima. Diz assim São Pedro: carregou nossos pecados no seu próprio corpo sobre a cruz, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Aqui na minha tradução está por suas feridas, na sua talvez esteja por suas chagas, a mesma coisa, sinônimos praticamente. Por suas chagas nós somos curados. Esse acampamento está falando de cura, certo? É de cura? Então, e o Senhor está dizendo aqui que, São Pedro está dizendo que pelas chagas de Cristo nós somos curados. Mas eu fui tentar entender um pouco mais o sentido dessa palavra, o que Deus está querendo dizer para nós. Aí eu encontrei que no texto em grego, no original, né, a palavra chaga ou ferida em grego, molopi, que está aqui, ela aparece também em dois outros textos bíblicos lá do Antigo Testamento. Ela aparece em Isaías 53:5. Quem quiser pode até pegar comigo Isaías 53:5. Porque aqui também aparece de novo essa palavra molopi, chagas ou ferida em grego, que é o original da Bíblia. Isaías 53:5 diz assim: mas estava sendo traspassado por causa de nossas rebeldias, estava sendo esmagado por nossos pecados, o castigo que teríamos de pagar caiu sobre ele, com os seus ferimentos. Aqui aparece agora na minha Bíblia ferimentos, mesma coisa, chagas, veio a cura para nós. Você percebe que o que São Pedro está dizendo, praticamente ele está repetindo Isaías. Ele está dizendo que pelas chagas de Cristo nós somos curados, que Isaías é lá, Antigo Testamento, bem distante de Pedro, né? Ele, mais de muito tempo antes, e ele está dizendo, Isaías está dizendo também, que pelos seus ferimentos, onde está o nosso Senhor crucificado? Ali está. Que pelos seus ferimentos nós somos curados. Isaías é chamado o príncipe dos profetas, porque Isaías, ele é o grande profeta do Antigo Testamento, dos que escreveram, pelo menos, que deixaram algo escrito. Isso eu digo porque Elias é um grande profeta e não deixou nada escrito. Isaías, ele anuncia o nascimento de Cristo, ele profetiza o nascimento de Cristo. Você vai lembrar Isaías capítulo 7, versículo 14, quando Isaías diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então ele profetizou o nascimento de Jesus sem mesmo saber de Jesus. Isaías não sabia de Jesus. Ele sabia que ele profetizava algo grande. Ele sabia que uma virgem iria dar à luz a uma criança especial. Agora, se você perguntasse para ele: Isaías, esse é o Filho de Deus? Ele não sabia isso ainda. Não tinha como ele saber. Mas ele profetizou o nascimento de Cristo. E agora ele está profetizando Jesus na cruz. Ele está dizendo para nós aqui em 53:5: pelas suas chagas nós somos curados. Isaías está profetizando que Jesus iria morrer na cruz e pelas suas chagas iria nos salvar. E São Pedro reforça essa palavra
trazendo isso para nós. Sim, é pelas chagas dele que nós somos curados. Mas para entender, gente, de que tipo de cura que está nos falando aqui, eu penso que nós temos que ler de forma mais ampla a palavra, os textos bíblicos. Por enquanto nós só olhamos os versículos, especificamente cada versículo. Vamos agora olhar um pouco de forma mais ampla. Voltando lá em São Pedro 2:24, só que agora pegando acima, começando ali pelo versículo 18, 2:18, para a gente entender o contexto. Olha o que está dizendo a palavra: servos, submetei-vos aos patrões com todo respeito. Então São Pedro está se dirigindo aos servos, vamos dizer assim, na época se chamavam os escravos, os servos, os empregados. E aí São Pedro vai dizer: nisto consiste a graça, versículo 19, sofrer injustamente, suportando as aflições com a consciência da presença de Deus. Olha para isso aqui é muito importante. São Pedro está dizendo: vocês devem se submeter. E quando tiver sofrimentos injustos, ou seja, você não deve nada, mas de repente vem uma injustiça sobre você. O que você tem que fazer? Você tem que causar um escândalo, você tem que fazer não, você deve se submeter. Aí São Pedro continua, por quê? Porque Cristo fez isso. Aí São Pedro vai continuar: de fato, para isso foste chamados. 21, pois também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo para que os sigais os seus passos. Aí ele continua, 22, ele não cometeu pecado, mentira nenhuma foi encontrada na sua boca, mesmo injuriado não retribuía injúrias, atormentado não ameaçava, carregou nossos pecados no seu próprio corpo sobre a cruz, a fim de que, morto para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas nós somos curados. Então o que São Pedro está dizendo, para a gente entender o contexto e ver o que o Senhor quer falar para nós essa tarde? Aqueles que passam por injustiças, olha quem foi o maior de todos os injustiçados, porque ele é o santo, ele é o inocente, 100% inocente, o cordeiro manso e humilde e inocente, que, indo lá para Isaías, voltamos no Isaías 53, e nós já vimos que Pedro está se referindo a Isaías. O que na verdade é esse capítulo 53 de Isaías? É o quarto cântico do servo sofredor. Eu falei para você que Isaías profetizou, ele é o príncipe dos profetas. Ele profetizou o nascimento de Cristo, e ele profetizou Jesus na cruz, e não uma vez só. Ao longo do livro de Isaías, que tem por volta de quase 70 capítulos, 66 se não estou enganado, Isaías 4 vezes faz um cântico enorme, lindo, ao servo sofredor. Nós estamos no último cântico, é o quarto cântico, Isaías 53, e ele começa dizendo: quem vai acreditar nessa notícia? Ele cresceu diante de nós como um broto de raiz que nasceu da terra. Eu vou pular alguns versículos para não se estender demais. Era o mais desprezado e abandonado de todos. Meus irmãos, nós estamos entrando agora no horário das 3 horas da tarde. É a hora de Jesus na cruz. Vamos ler isso daqui como realmente nos colocando diante do Senhor agora. 3 horas da tarde, a hora que Ele morreu na cruz. Olha para essas palavras. Ele era o mais desprezado e abandonado de todos, homem do sofrimento, experimentado na dor, indivíduo de quem a gente desvia o olhar, repelente, dele nem tomamos conhecimento. Eram na verdade os nossos sofrimentos que ele carregava.
eram as nossas dores que Ele levava às suas costas. E a gente achava que Ele era um castigado, alguém por Deus ferido e massacrado, mas estava sendo traspassado por causa das nossas rebeldias, estava sendo esmagado por nossos pecados. Realmente Ele foi esmagado. O que Jesus passou naquela cruz a gente não tem, é difícil ter noção. O castigo que teríamos que pagar caiu sobre Ele. Isso é cura, que a palavra diz. Por isso que por suas chagas nós somos curados. O castigo que nós teríamos que pagar não temos mais. Caiu sobre Ele. Com os seus ferimentos veio a cura para nós. Como ovelhas, estávamos todos perdidos, cada qual ia em frente por seu caminho. Foi então que o Senhor fez cair sobre Ele o peso do pecado de todos nós. Oprimido, Ele se rebaixou, nem abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, uma ovelha diante do tosqueador, Ele ficou calado, sem abrir a boca. Façamos um breve momento de silêncio. Começamos agora o horário das 3 da tarde. Essa pregação, essa proclamação dessa palavra de Jesus esmagado, cai bem nesse momento agora. Cai bem nesse momento que o Senhor, por nós, pagou todo o preço naquela cruz. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos. Ó sangue e água, gente, é isso que Deus está falando de cura para nós hoje. Ele está dizendo primeiramente que por suas chagas nós somos curados, no sentido de que Ele pagou o preço, o mais alto preço. Quais são os teus pecados? Não precisa dizer para mim não, até porque não é momento de confissão, né? Os meus pecados, o pecado de cada um de nós que está aqui agora. São muitos os nossos pecados, muitos. Ao longo desses anos da nossa vida nós já pecamos bastante. Ai de nós, se Deus, que é justo, Ele é justo, fosse cobrar pelos nossos pecados. Ai de nós, né? São muitos os nossos pecados. Deus não cobra pelos nossos pecados. Deus permitiu que o filho dele, porque o filho dele disse isso para ele: Pai, eu me entrego por eles. Eu me entrego pelo Padre Silvio, eu me entrego por cada um dos que está aqui à tarde, Ele me entrega por essa humanidade toda, por esse mundo inteiro. Eu me entrego por eles, Pai, para que eles não tenham que pagar o preço. Então, pelas suas chagas, pela sua entrega, é que nós somos curados. Por isso que essa oração profunda do terço da Divina Misericórdia, onde nós lembramos o Pai constantemente isso. Nós entregamos: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Nós estamos de novo entregando ao Pai. Pelas suas chagas nós somos curados. E aí, São Pedro, ao dizer isso, refletindo Isaías, já vimos sobre isso. Aí vamos além um pouquinho. Aí eu encontrei que essa palavra chagas, feridas, como eu disse para vocês, molopi, em grego, aparece uma terceira vez na Bíblia. E ela está onde? Ela está nos livros do Eclesiástico. Se alguém quiser pegar Eclesiástico, tem o Eclesiastes, esse aqui é o Eclesiástico, capítulo 23, versículo 10.
23:10. E aí no Eclesiástico 23:10, é um capítulo, esse capítulo 10, ele fala sobre o abuso da palavra, ou o mau uso da língua, o pecado com a língua, é o que fala esse livro do Eclesiástico. E especificamente no versículo 10, que usa a palavra feridas, chagas também, depende da Bíblia. O nome de Deus não seja frequente na tua boca, nem o misture aos nomes dos seus anjos, pois não estarás imune de ofendê-lo. Como o escravo, versículo 11, como o escravo frequentemente investigado não pode ficar livre das marcas dos golpes, das chagas, assim quem jurar e pronunciar o nome divino a toda hora não ficará livre do pecado. O que a palavra está dizendo aqui, Eclesiástico 10, são as chagas do pecado pelo mau uso da língua, principalmente pelo juramento falso, o juramento em nome de Deus e outros tipos de mau uso da palavra. Meus irmãos, o que esses textos, vamos entendendo todos esses textos. Resumidamente, eles estão dizendo o seguinte para nós: teve alguém que deu a vida por nós, e é o grande injustiçado, aquele que ele poderia reclamar, ele poderia dizer assim: não, mas espera aí, como assim estão me batendo? Como assim eu estou sendo condenado? Eu não vou aceitar isso. Jesus poderia ter dado uns berros e falado assim: isso é injusto, cadê os meus direitos? Jesus poderia ter chamado o pessoal dos direitos humanos, não sei se tinha na época, para se colocar em favor dele, né? E Jesus poderia ter dito: não, mas eu sou inocente. E ele estaria certo, que ele é inocente mesmo, né? Só que a Bíblia diz que não, que ele ficou como uma ovelha humilde, aceitando tudo aquilo por nós, oferecendo por nós, na grande humildade de nosso Senhor Jesus Cristo e na sua grande paciência. São virtudes aqui para nós, humildade e paciência. E aí São Pedro está dizendo para nós, quando ele fala que por ele nós somos curados, mas o texto de São Pedro não é só falar que por ele nós somos curados. Aí ele diz assim, ele nos deixou um exemplo. Qual que é o exemplo que Jesus deixou para mim e para você? Que você e eu também vamos passar por momentos de injustiça, que não são bem assim, tão injustos como foi com ele, né? Mas que nós também vamos passar por momentos de injustiça, de certas coisas que nós poderíamos dizer assim: não, cadê os meus direitos? Não, isso aqui não poderia ser assim comigo, não poderia estar acontecendo isso comigo. E São Pedro está dizendo: olha, vai ter alguns momentos que isso vai acontecer na sua vida. E você, ele falava aqui para os servos, mas vale para todos nós. E nesses momentos você tem que se lembrar de Jesus, e lembrar que muitas vezes você vai ter que oferecer também para Deus, e não cair no pecado da murmuração. Você sabe qual que é um dos pecados mais graves que existe? É esse pecado da murmuração. Se você pegar o livro do Êxodo, que é aquele livro que nós sabemos que o povo tinha saído do Egito, adentrou no deserto e estava passando pelo deserto. Qual foi o grande pecado do povo de Deus a ponto de não entrarem na terra prometida? Pecado da murmuração. O pessoal reclamava o tempo inteiro, reclamava que não tinha cebola que eles tinham lá no Egito, reclamava que o maná estava enjoado daquilo lá, reclamava que a água não era suficiente, reclamavam, murmuravam. Por exemplo, uma passagem de Êxodo,
Êxodo 16, é só um exemplo, tem tantas outras na Bíblia. Êxodo 16, toda a comunidade dos israelitas partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e Sinai, no dia 15. Toda a comunidade israelita pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo-lhes: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxesses a esse deserto para matar de fome toda a gente? E aí os exemplos seguem. O povo seguiu reclamando e murmurando o tempo inteiro. Cuidado, tomemos cuidado. Tomemos cuidado, porque uma das grandes tentações do demônio é murmurarmos, é reclamarmos o tempo inteiro. Existe uma diferença entre murmurar e lamentar. Existe, é claro, uma lamentação que até os profetas lamentam em alguns momentos. O profeta Jeremias tem até um livro das lamentações de Jeremias. Jesus lamentou sobre Jerusalém, um pouco antes da sua paixão, Jesus para diante de Jerusalém, e Jesus lamenta e fala: Jerusalém, Jerusalém, quanto tempo, quantas vezes eu quis te salvar. E aí Jesus lamenta sobre Jerusalém. A lamentação é por Deus não estar sendo ouvido, não estar sendo respeitado. A lamentação é como uma dor da injustiça contra Deus, contra o próprio Deus. A murmuração é um egoísmo, é justamente o contrário, é o oposto. A lamentação é eu dizer assim: ó Curitiba, Curitiba, cidade tão bela, Curitiba, uma cidade tão maravilhosa, mas Curitiba está cheia e tomada de lugares onde se cultuam entidades e demônios. E é verdade o que eu estou dizendo para vocês. Ó Curitiba tão bela, no entanto, quase que em tantos lugares, em todos os bairros, tem um espaço que se cultua o inimigo. Eita Curitiba, que Deus tenha misericórdia de você. Isso é uma lamentação. A gente está lamentando por ver a injustiça acontecendo, porque é injusto diante de Deus. A murmuração é o contrário. Eu focado em mim mesmo, reclamando o tempo inteiro, focado em mim mesmo e a todo momento reclamando, murmurando, muitas vezes até contra Deus, murmurando por vários motivos. Inclusive até profetas acabaram caindo nesse pecado da murmuração. Então, meus irmãos, e outro vem, juntamente com a murmuração, vem o amaldiçoar, né? Quando uma injustiça é cometida, a tentação de amaldiçoar. Ah, porque aquela pessoa me fez o mal. Outro dia eu escutei uma coisa assim da boca de uma pessoa, fiquei pensando: meu Deus do céu. Ah, porque aquela pessoa tal coisa, eu já dirigi uma palavra o seguinte: você nunca vai conseguir isso. Falei, como, que perigo isso. Sabe, se alguém, o que a palavra está dizendo para nós é o seguinte: se alguém em algum momento te fizer uma injustiça, como diz a palavra de Deus, pague o mal com o bem. Diga: Senhor, aquela pessoa me fez uma injustiça, mas eu perdoo e peço a sua misericórdia na vida dela. É isso que a palavra está nos dizendo. A palavra está nos dizendo para nós sabermos que primeiro Ele sofreu as injustiças, e nós somos curados pelas suas chagas, porque Ele se entregou por nós. E da nossa parte nós temos que ter o exemplo dele e dizer mais ou menos a mesma coisa: Senhor, eu te entrego essa situação de injustiça que algum dia alguém fez contra mim. E jamais, meu irmão, amaldiçoe ninguém. Não dirija maldições a ninguém. Não diga em nenhum momento, aquela pessoa me fez uma injustiça, aquele patrão me mandou embora, fez para mim uma situação que eu não concordo.
que o trabalho dele vá para o buraco, que o emprego, que o comércio dele, sei lá o que, afunde, que ele caia na falência. Nunca faça isso, jamais. Ah, padre, mas eu fui injustiçado, eu tinha direitos. Tudo bem, lute pelos teus direitos de forma justa, mas se a injustiça persistir, entregue. Ah, mas aquela pessoa, ela me perseguiu, aquela pessoa me atrapalhou no meu emprego, ou me perseguiu dentro da minha família, ou aquele parente que realmente ali dentro da própria casa. Jamais dirija uma palavra de maldição contra essa injustiça que você sofreu. A palavra está dizendo para nós que nesse momento nós temos que saber aproveitar disso, aproveitar dessa dor da injustiça, porque injustiça dói muito mesmo. Injustiça dói. Creio que dói porque Deus colocou em nós, isso é natural em nós, um sentimento de autopreservação. Nós, com exceção dos momentos que nós não estamos bem, ou da cabeça, ou do espírito, normalmente nós queremos o nosso bem. Nós não queremos o mal para nós mesmos. Nós temos um sentimento natural de autopreservação. Então, se você recebe uma injustiça, é meio que natural que isso está me ofendendo, isso está me colocando em risco, em alguma forma. Mas aí que está, nós somos chamados a vencer a natureza. Gente, isso aqui é caminho de santidade. O que a palavra está dizendo para nós é caminho de santidade. O homem natural, só pela lei da natureza, ele é normal uma tendência a, se eu sofri uma injustiça, olho por olho, dente por dente. Código de Hammurabi, né? Uma das mais antigas regras, leis positivas feitas pelo homem. Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Isso é natural. Deus está nos chamando para ir acima do natural. Deus está nos chamando justamente para ir no caminho da santidade. E o caminho da santidade eu sofri uma injustiça. Sim, eu posso lutar pelos meus direitos, é justo. Mas eu nunca vou deixar que o meu coração crie ódio. Eu nunca vou deixar que o meu coração deseje o mal. Eu nunca vou amaldiçoar. E eu nunca vou também ficar me lamentando, me colocando como um coitadinho. Porque muitas vezes nós também aproveitamos de algumas injustiças que caem sobre nós, e cairão mesmo em algum momento da nossa vida. Todos nós vamos passar por algumas injustiças, perseguições, incompreensões. Em um ou outro momento, todos nós vamos passar assim. E eu não posso nessa hora me colocar numa atitude de coitadinho e dizer: nossa, mas ninguém me ama. Ah, mas eu sou realmente o grande desprezado da face da terra. Ah, porque realmente tudo é contra mim. Eu sou o pior e tudo cai sobre mim. Deus está dizendo, São Pedro está dizendo para nós: não, você não é esse coitadinho, você não é o grande desprezado da face da terra. Olha o grande desprezado da face da terra, que nunca abriu a boca, nunca disse: tadinho de mim, eu sou o grande desprezado da face da terra. Nunca disse: Senhor, eu amaldiçoo todos esses aqui que estão me crucificando. Eu quero que todos eles morram na míngua. Eu quero que todos eles sofram no último. Não, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O que a palavra está dizendo para nós hoje, meus irmãos, São Pedro está dizendo, realmente é algo muito grande. É nós aproveitarmos dos momentos, que isso não é fácil, nem para vocês, nem para mim. E São Pedro, eu creio que quando ele escrevia isso aqui, ele sabia que não era fácil. E eu imagino, isso daqui quando ele escreveu, deve ter caído como uma bomba nas comunidades onde as cartas dele foram lidas. Por quê? Porque na época que São Pedro escreveu isso aqui, na época que ainda estava em o Império Romano, a lei era essa, ainda era a lei do olho por olho e dente por dente. Ainda era a lei pela lei. E São Pedro está dando uma guinada de 180 graus.
e dizendo assim: não, se vocês que são cristãos, vocês que são católicos, São Pedro está dizendo para o povo naquela época, se as pessoas seguem olho por olho, dente por dente, entre vocês vai ser diferente. Vocês vão perdoar aqueles que vos amaldiçoam, vocês vão agir com misericórdia com quem é injusto, vocês não vão ficar lamuriando, vocês não vão ficar reclamando, vocês não vão amaldiçoar. A atitude é totalmente outra, muda-se totalmente a atitude. É uma revolução isso aqui, é uma revolução, é a revolução de Jesus. Jesus fez uma revolução nesse mundo, mas não é essa revolução ideológica, política, que muitas vezes nós vemos por aí, não. Essa revolução de vamos quebrar tudo, vamos mudar tudo, vamos não sei o quê. Isso aí é a revolta, isso é tudo do inimigo. A revolução de Jesus, a revolução do amor, e é muito mais exigente, porque é muito mais fácil saindo quebrando tudo, reclamando e tal e tudo mais. Como eu falava, é da nossa natureza, então é bem mais fácil. A revolução de Jesus é a revolução da santidade, é bem mais difícil para nós. Ela é da nossa natureza, mas da nossa natureza antes do pecado. Com a marca do pecado, a nossa natureza infelizmente, tem um peso sobre ela. E antes do pecado não, seria fácil vivermos certas coisas. Agora é difícil. Viver o perdão não é fácil. Viver essa misericórdia que o Senhor está falando não é fácil. Passar por injustiça e ainda assim entregar. Passar por injustiça, saber que em alguns momentos você está certo, mas você vai se calar em determinados momentos, não é nada fácil, nada fácil. É bem difícil isso. Essa é a revolução da santidade que o Senhor está dizendo, que São Pedro está dizendo para nós, que Jesus trouxe nesse mundo, e Ele é o grande exemplo dessa revolução. Ele é o grande exemplo dessa revolução. Meus irmãos, então é isso a palavra de Deus para nós nessa tarde. Alguém pagou um preço por nós por todas as injustiças. Eu e você passaremos por injustiças, mas não se comparam de jeito nenhum com a grande injustiça que nosso Senhor Jesus Cristo pagou por nós. E aí o Senhor vem dizer para nós por meio de São Pedro, o que você pode fazer? Ofereça para o Senhor as injustiças do teu dia a dia. Seja na tua casa, se em algum momento você se sente injustiçado na tua casa. Às vezes parecem pequenas as injustiças. Às vezes pessoas que estão ao teu redor nem percebem. E eu sei que a gente sabe que isso dói. A gente sabe que isso dói. Uma vez uma mãe disse para mim assim: padre, eu preparei um almoço para o meu filho, porque ele tinha escola, tinha que ir para a aula, e preparei um almoço simplesinho, um arrozinho, feijãozinho e mais uma coisinha lá, almoço de dia de semana, tranquilo, simplesinho. E o meu filho chegou, pegou aquele almoço e falou assim: poxa vida, hein? Só isso aqui de novo. Ele nem percebeu o quanto ele machucou aquela mãe. Ela veio falar comigo depois, falando: nossa, padre, mas eu fiz aquilo com tanto carinho, tanto amor para ele, e ele tratou assim de uma forma assim. É uma injustiça. Ah, mas isso é coisa pequena. Não é pequeno não. Não é pequeno não. Porque toda injustiça dói. E quanto mais há uma boa intenção, aí dói mais ainda. A injustiça que mais dói é aquela que é cometida quando existe uma boa intenção. Então você se colocou a serviço de algo, você procurou ajudar, você procurou fazer alguma coisa, e o teu modo de serviço, o teu se colocar foi totalmente mal interpretado, foi desvirtuado. E aí vem uma acusação, vem uma coisa, porque está querendo aparecer, por isso, porque aquilo, tal, aquela coisa toda. É uma injustiça que dói. Assim como daquela mãe,
é uma injustiça que dói, e tem várias. Uma calúnia, nossa, calúnia é uma injustiça que dói muito. Aliás, o próprio São Pedro, em outro momento, ele fala sobre isso, sobre a calúnia. Porque a calúnia, alguém te acusa de algo que você não fez. Se você roubou algo e alguém falar, olha lá, roubou, dói, mas, poxa, mas eu roubei mesmo, então, agora, eu não roubei nada. E aí vão me acusam, olha, ele desviou lá, ele pegou. Dói, a calúnia dói. Vocês vejam que a palavra de Deus, gente, está falando de coisas bem concretas para a nossa vida. Não está falando de coisas de um mundo espiritual distante de nós. São Pedro está dizendo para nós que essas injustiças, calúnia, difamação, reclamação, falta de reconhecimento, de ingratidão, são o teu caminho de salvação, o meu também. Vamos aprender a oferecer, meus irmãos. Vamos aprender a oferecer. Cuidado, porque nós temos dois caminhos. Diante das injustiças, como eu dizia, ou nós podemos sair reclamando, murmurando, amaldiçoando, e pronto, perdemos toda a graça. Não vem a graça mais sobre nós. Ou nós podemos dizer, passar pela injustiça, o coração apertado, a dor, ir no nosso quarto, como Jesus diz, né? Vai ao teu quarto e reza ao Pai que está no oculto, e o teu Pai que está no oculto vai te ouvir a tua oração. E nós podemos ir no nosso quarto, lá no sacrário, na igreja, e dizer, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu estou sendo mal interpretado, o Senhor sabe que eu estou sendo acusado falsamente. Eu te entrego aqui, Jesus. Te entrego isso pela minha família, pela conversão dos meus, pela minha comunidade, a Betânia, a Canção Nova, a Casa Pro Vida, tantas e tantas outras. Te entrego isso, Senhor, pela conversão dessa pessoa que está injustamente me perseguindo. Gente, é uma pérola que nós temos na nossa mão. Me veio a recordação aqui agora de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha, como praticamente todos os santos, né? Passaram por isso, pelas situações de injustiça. E tinha uma freira no convento que perseguia Santa Teresinha ali o tempo inteiro. Mandava ela ficar limpando o chão direto. Mandava ela fazer coisas meio absurdas, meio bobas. E Santa Teresinha lá obedecendo. E ela obedecia com um sorriso ainda. E um dia essa irmã não aguentou. Não se aguentou e foi até Teresinha e disse para ela: olha, eu estou sempre no teu pé. Eu estou sempre te apertando. Eu estou sempre te... E você fica sorrindo para mim? E Santa Teresinha, muito naturalmente, disse: sim, eu amo a irmã, né? Isso é santidade, né? Não é fácil, hein? Isso é santidade. Com certeza, em alguns momentos doía no coração de Santa Teresinha. Não vamos pensar que ela era um poste, que não sentia nada. Claro que às vezes doía, mas ela usava daquela oportunidade. Em vez de amaldiçoar aquela irmã e dizer: Jesus, eu estou aqui no convento, Jesus, eu vim aqui para te servir, para ser santa, e tem essa bendita dessa irmã aí, Senhor, e reclamar. Não, Santa Teresinha com certeza oferecia e rezava. Seja, meus irmãos, é algo muito concreto a palavra de Deus para nós hoje. Isso é cura, isso é caminho de santidade para nossas vidas. Vamos saber entregar ao Senhor toda forma de injustiça. Vamos saber entregar ao Senhor. E se às vezes vai ser difícil, para eu finalizar, se às vezes vai ser difícil, lembre quem foi o grande santo, o grande inocente. Lembre-se quem realmente foi o injustiçado. Na hora que nós pensarmos assim: ah não, mas está sendo muito difícil para mim, eu estou sendo muito injustiçado. Aí você dá uma olhadinha para a cruz, e aí lembra quem foi o grande injustiçado, que pagou o preço muito mais alto por todos nós que estamos aqui hoje.
E isso vai nos dar muitas forças. São Pedro diz que ele nos deixou um exemplo. Quando nós olhamos para ele, nós somos curados. Feche um instante os seus olhos. Qual a injustiça que está passando na tua vida, passou ou está passando na tua vida? Qual a injustiça que alguém deixou na sua vida? Que dói, ou doeu ou dói no coração? Tem gente que se sente injustiçado por uma mãe que deixou para adoção. Tem gente que se sente injustiçado pelo aquele pai que não se mostrou à altura da paternidade, foi embora e deixou para trás o filho. Tem gente que se sente injustiçado porque no trabalho perdeu o emprego devido a uma outra pessoa. Tem gente que se sente injustiçado porque deu amor, esperava receber amor em troca e não recebeu amor. Quantas formas de injustiça nós sentimos, e muitas delas são reais e realmente foram injustiças. Baseado nessa palavra de Deus, com Jesus crucificado agora diante de nós, eu te convido a entregar essa injustiça, entregar para o Senhor agora, lembrar agora que Ele foi o grande injustiçado, e lembrar que Ele não reclamou, não murmurou, não amaldiçoou, não condenou. Entregue para o Senhor agora, nesse momento, essa injustiça. Por favor, não fique grudado com ela como usando dessa injustiça para se considerar um coitadinho. Larga. Vamos soltar as nossas injustiças agora. Entreguemos ao Senhor agora. Perdoemos agora os que foram causa de injustiça para nós. Perdoemos os que nos mal interpretaram, acusaram, caluniaram. Perdoemos. Vamos ganhar agora nossa semelhança com Jesus. Semelhança com Jesus. Vamos nos tornar agora parecidos com Jesus. O belo Jesus, o belíssimo Jesus que perdoava, que amava, que entregava ao Pai todas as coisas. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração agora. Deixa o Espírito Santo agora trabalhar no teu coração. Deixa o Espírito Santo confortar o teu coração agora. Deixa o Espírito tirar o peso agora. Deixa o Espírito te dizer agora que Ele conhece o teu coração, Ele sabe das injustiças e que Ele te ama. Se o teu sangue curar, se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Não mais haverá lágrimas.
Cura, Senhor, cura nossas pra te feridas. seguir. Todas as injustiças, Senhor. Se o teu sangue Perseguições que tenhamos passado.